continuidade na nossa sequência de aula para se preparar bem para essa prova de recuperação? Se liga só. Triângulo isósceles, mais um assunto geométrico para nós. Ó, triângulo isósceles é um triângulo que é saboroso, delicioso, maravilhoso. Mamãe. Olha só, o triângulo isósceles tem a seguinte propriedade. Ele vai ter uma base. Essa base vai ser o lado que não possui a mesma medida que os demais, porque se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais, que nem a gente viu anteriormente. Então, ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tem o mesmo tamanho. Esse que não tem a mesma medida, pode até ter, né? Mas a gente considera ele como se fosse a base desse triângulo. Por que eu estou falando isso? Para te falar o seguinte, que os ângulos internos que ficam na base, que tem como lado a base, eles vão ter a mesma medida. Professor, como assim? Os ângulos que enxergam os lados de mesma medida vão ter também a mesma medida. Fechou? Então, ó como que a gente pode utilizar isso para fazer questão. Se eu olho para esse triângulo ABC, eu posso perceber o seguinte, como esse lado CB é igual a esse lado CA, então esse ângulo CAB tem a mesma medida desse ângulo CBA. Fechou? Os ângulos das bases são iguais. Show de bola? Então, ó, se a soma dos ângulos internos é 180, importante saber isso, você consegue me dizer que tudo aqui tem que dar 180. Se aqui já é 40, sobra quanto? 180 menos 40, 140. Esse 140 eu vou dividir em duas partes iguais, porque esses dois ângulos são iguais. 140 dividido por 2 vai dar 70. Fechou? Então, cada um vai medir 70 graus. Então, ângulos que enxergam lados de mesma medida também possuem a mesma medida, ok? Então, ó, eu posso dizer que CBA, chapeuzinho, esse ângulo mede 70 graus. Essa é a notação matemática que a gente utiliza. Show? Olha esse triângulo aqui, FED ou DEF. Ó, eu tenho que ele é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Esse M aqui é um ponto médio. Você tá vendo? Ó, esse tamanho é igual a esse. Fechou? A pergunta que eu quero te fazer vai ser a seguinte. Qual que é a medida do ângulo? A medida do ângulo é EFM. Qual que vai ser essa medida? Deixa eu puxar pro ladinho para você ver. É FM. De boa? E aí, como é que a gente vai saber? Primeiro, traça esse segmento FM. FM. Show! E aí, qual que vai ser a medida desse EFM? EFM vai ser esse ângulo aqui. EFM. Show? Aí, ó. Primeiro, antes de falar sobre isso, eu vou te dar uma relembrada em alguns conceitos que são importantes. Altura, bissetriz, mediana, mediatriz. Quando eu falo sobre triângulo, ele possui tritudo, ok? Ele tem três lados, três ângulos, três vértices, ele vai possuir três alturas, três bissetrizes, três medianas, três mediatrizes. Professor, você tá ficando doido, o triângulo só tem uma altura. Não, filhão. Presta atenção. Eu tô com um triângulo aqui. A altura é um segmento que sai do vértice e chega no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, ok? Mas eu posso sair desse vértice e chegar nesse lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Eu posso sair desse vértice e chegar nesse lado oposto, formando 90 graus também. Então, eu vou possuir uma, duas, três alturas, fechou? Então, um triângulo ele possui tritudo, fechou? Não esquece disso, não esquece disso. De boa? Então aqui eu representei um desses segmentos para cada um desses triângulos. Olha só. Primeiro, vou te relembrar o que é
Bissetriz, a altura eu já te relembrei. É o segmento que sai do vértice e chega formando 90 graus. Olha aqui a altura. Saiu desse vértice e chegou no lado oposto formando 90 graus. Bissetriz. A minha bissetriz, ela divide o ângulo no meio, em duas partes iguais. Fechou? Então, ó, ela sai do vértice e parte esse ângulo que está nesse vértice em duas partes iguais. Ok? Então, isso é a bissetriz. Esse que é o segmento que a gente chama de bissetriz. A minha mediana. A minha mediana, ela vai sair do vértice e vai chegar no lado oposto, dividindo ele em duas partes iguais, ok? Então, olha para cá. Aqui não é um ponto médio, esse tamanho não é igual a esse. Então, esse segmento que saiu do F e chegou aqui no M, ele é uma mediana. Sim, ele é uma mediana. Saiu do vértice e chegou no ponto médio do lado oposto. Show? Maravilha! Mediatriz. O que é uma mediatriz? Esse é o que a gente menos escuta. Mas a minha mediatriz é um segmento que sai do ponto médio. Ele não sai do vértice que nem os outros. Ele sai do ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Não necessariamente ele passa pelo vértice. Então isso aí é a minha mediatriz. Prof, por que você está falando isso? Para eu te falar uma parada que é super importante. Olha para o triângulo isósceles. Ele é muito, 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 muito precioso. Porque olha só, esse segmento FM, ele é uma mediana. Beleza, ele é uma mediana. Tá saindo do vértice, chegando no ponto médio do lado oposto. Além de ser uma mediana, ele também vai ser uma altura. Porque esse segmento chega na minha base formando 90 graus. Curioso, né? E também vai ser uma bissetriz, ok? Ele vai dividir esse angulão aqui em duas partes iguais. Beleza? Então, olha só. Como que a gente pode fazer essa questão? Para descobrir esse EFM. Pensa comigo. É um triângulo isósceles. A gente já viu que esse segmento aqui, ele tem um ângulo reto. Ok? Viu que isso aqui é bissetriz. A gente já pode fazer de vários jeitos. Nesse triângulo FME, a gente sabe que a soma tem que dar 180. Aqui eu já tenho 90, sobra 90. 90 tira 60, para esse cara sobra 30. Para esse cara sobra 30 graus. Outra forma da gente fazer isso, a soma de todos tem que dar 180. Como isso aqui é um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse, então aqui é 60, aqui também vai ser quanto? 60 graus também, porque os ângulos da base são iguais, porque eles enxergam lados de mesma medida. Show? Se aqui é 60, aqui é 60, então 180 menos 120, que é a soma deles dois, vai sobrar 60 para esse ângulo todo aqui de cima. Como aqui é uma bissetriz, está dividindo pela metade, sobra para essa partezinha 30, para outra também 30. Então, esse EFM vai ser 30. Maravilha. Professor, esse triângulo aí, ele é um triângulo equilátero. Porque aqui é 60, aqui é 60, aqui em cima também é 60. É, realmente. Mas, professor, por que você escreveu que ele é isósceles? Ó, se liga só no que eu vou te falar. Você concorda comigo que se ele tem três lados iguais, então ele vai ter dois? Ok? Então é tipo assim, se eu tenho R$ 1.000 na minha conta do banco, eu tenho R$ 500? Tenho. Fechou? Eu atendo o requisito dos 500 e dos 1.000 também. Então, todo triângulo que ele é equilátero, ele também é isósceles. Então, ele obedece às propriedades de ser isósceles. Ok? E ainda outras propriedades por ser equilátero. Fez sentido? Importante essa ideia. E olha só que massa. Se ele é um triângulo equilátero, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, esse lado aqui também vai ter a mesma medida desses outros dois. Show de bola? Maravilha! Então, ó, essa aula super importante, riquíssima de matéria, riquíssima de conteúdo para a gente dar uma relembrada nesses conceitos, fechou? Ó, não deixa de dar uma curtida nesse vídeo. Esse vídeo ficou qualidade, hein? E bora seguindo até os próximos conteúdos. Já estamos finalizando essa sequência de aulas, ok? Então, bebe uma água, dá uma respirada e bora pro próximo, fechou? Isso aí.